O que estão escondendo de nós? E se eu te dissesse que neste exato momento, governos ao redor do mundo podem estar escondendo de nós tecnologias capazes de mudar o destino da humanidade ou destruí-la? E se grupos terroristas ou governos autoritários colocassem as mãos em armas criadas não por humanos, mas a partir de objetos voadores que ninguém sabe de onde vieram? Você já parou para pensar o que realmente existe por trás dos chamados OVNIs? Por que até hoje há tanto mistério, tanto segredo e tanto medo em falar sobre isso? Será que estamos diante de um risco iminente? Um perigo invisível que pode transformar qualquer conflito em uma catástrofe global? Hoje, eu vou te contar a história de Luiz Elizondo, o ex-oficial do Pentágono, que fez uma revelação chocante, no qual ele teme que terroristas dominem armas alienígenas. E você vai entender por que ele acredita que essa ameaça é ainda maior do que Rússia ou China. Prepare-se, este vídeo vai mexer com a sua percepção de segurança e realidade. Algoritmos decidem o que estamos criando ou deixa de ver saímos. Olha só esses casos que aconteceram de verdade. Os maiores cientistas, grandes nomes, inclusive da tecnologia, já trouxeram o valor dominar o nosso povo. Olha só esses casos que aconteceram de verdade. Já estiver dominando a tecnologia. Primeiro, precisamos saber quem é Luiz Elizondo, o homem por trás da revelação. Luiz Elizondo não é um teórico da conspiração, nem um youtuber ou um caçador de extraterrestres. Ele foi, por anos, chefe do Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas, o AATP, um órgão secreto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que investigava aparições e fenômenos relacionados aos OVNIs. Sim, o próprio Pentágono. Elizondo não só liderou esse programa, como anos depois desafiou o silêncio governamental e escreveu um livro, iminente: Os Bastidores da Caçada do Pentágono a OVNIs, que seria o título do seu livro. Nessa obra, ele conta absolutamente tudo, desde como o governo ocultava informações, até o medo que ele carrega até hoje, de que essa tecnologia desconhecida caia nas mãos erradas. Mas o medo é real? Durante uma entrevista recente à CNN, Elizondo fez uma afirmação que, sinceramente, é de gelar a nossa espinha. Ele disse o seguinte: tenho mais medo disso do que da Rússia ou da China terem a tecnologia. Para mim, o medo é ter algum tipo de ator desonesto ou organização terrorista tendo esse tipo de tecnologia. Pense comigo, estamos falando de armas criadas ou inspiradas por tecnologia não identificada. Armas estas que não seguem basicamente as leis da física que conhecemos. Armas que podem operar fora do alcance dos nossos radares, ou até mesmo realizar manobras que nossas aeronaves jamais conseguiriam. E se essas armas forem usadas por grupos terroristas? E se a próxima guerra não for travada por exércitos, mas por organizações extremistas, com tecnologia que nem mesmo os governos mais poderosos compreendem totalmente? Esse é o verdadeiro medo de Elizondo, e deveria ser o nosso também? Segundo Elizondo, esse medo é agravado por uma prática antiga, mas muito eficaz: o silêncio estratégico. Elizondo afirmou que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos sufocou qualquer tentativa de tornar públicas as descobertas sobre OVNIs. Mas por que eles fizeram isso? A teoria é muito simples: para evitar uma fiscalização muito maior e um debate com o povo norte-americano. Em outras palavras, preferiram manter o segredo a correr o risco de admitir que podem estar atrás da corrida tecnológica ou que não têm o controle sobre o que eles encontraram. Elizondo ainda foi categórico. Ele disse o seguinte: certos elementos do meu governo têm tentado evitar há algum tempo essa supervisão. E ainda completou: não gostaríamos de anunciar a um adversário que estamos necessariamente atrasados na pesquisa e desenvolvimento de OVNIs, certo? Mas até onde esse silêncio é justificável? Quando o segredo protege e quando ele coloca a humanidade em risco? De acordo com Elizondo,
os Estados Unidos não são os únicos nessa corrida. China e Rússia também possuem seus próprios programas de estudo e recuperação de OVNIs. E mais, ele teme que até mesmo estados párias como a Coreia do Norte possam algum dia ter acesso a esse tipo de tecnologia. Imagine um regime fechado, imprevisível ou um grupo terrorista com acesso a uma tecnologia que nenhum país ocidental consegue compreender ou conter. Qual seria o limite? Uma arma capaz de derrubar qualquer avião? Uma nave invisível aos radares capaz de carregar uma bomba atômica? Ou quem sabe, uma tecnologia que nem conseguimos ainda conceber? Esse é o cenário que assusta Elizondo em sua participação dentro do programa especial. E que, sinceramente, deveria assustar a todos nós. É importante fazer uma ressalva. Por mais chocantes que sejam essas revelações, não há evidências de que esses objetos voadores sejam de origem extraterrestre. Segundo Elizondo, OVNIs, ou agora como preferem chamar, FUNIs, são os objetos voadores não identificados que apresentam comportamentos ou características que a ciência ainda não consegue explicar. O que significa que isso pode ser tecnologia humana, ultra secreta, pode ser um fenômeno atmosférico ainda não compreendido, ou pode ser algo a mais. Mas a questão central não é necessariamente de onde eles vêm, mas o que eles podem fazer. E quem vai ser o primeiro a dominar essa capacidade. E se quem dominar não for um governo, mas uma célula terrorista? Estamos preparados para esse cenário? Outra barreira apontada por Elizondo para o avanço das investigações é o tabu social. Durante anos, falar sobre OVNIs era motivo de chacota, ou associado a crenças religiosas e espirituais. Além disso, havia, e ainda há, pressões gigantescas de setores da indústria aeroespacial que não querem abrir mão de informações valiosas, ou simplesmente não querem admitir que existem fenômenos sobre os quais não têm controle. Esse bloqueio cultural e econômico atrasou a ciência e colocou toda a sociedade em risco. Por que temos tanto medo de discutir o que não entendemos? Até quando vamos esconder a cabeça na areia e enquanto os outros menos éticos correm para dominar o desconhecido? Agora, eu te convido a pensar junto comigo. Estamos prontos para lidar com as consequências do que talvez esteja sendo escondido? Você confia que os governos do mundo estão tomando as decisões corretas ao manter essas informações em segredo? Como a humanidade vai reagir? Será que o nosso medo é infundado? Ou será que ele é justamente o que vai nos salvar? Mas o que você acha? Essa história talvez não seja apenas sobre OVNIs. É sobre poder, é sobre medo e também é sobre escolhas. E acima de qualquer coisa, é sobre o futuro da humanidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que adora teorias da conspiração. E me conta aqui nos comentários, você acha que o governo deveria revelar tudo o que sabe sobre os OVNIs? Ou o segredo é a nossa maior proteção? Até o próximo vídeo e cuidado, o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Eu sou Beth Charles e fico por aqui. Até o próximo vídeo.